Hail the King, capítulo 401. Aquele fogo na noite. Sua Alteza, uma vez que este rei do pequeno reino afiliado é tão difícil de lidar, por que não reportamos ao imperador Fuji Sua Majestade e pedimos a um poderoso guerreiro que venha para lidar com ele? Um general veio com uma recomendação direta depois de sentir o poder de Fei. E eu já fiz isso. No entanto, como o espadachim número 1 Mr. Untelaar não havia retornado, será difícil lidar com o rei de Chambord, já que as outras elites de classe Lua que o Império tem estão ocupadas no momento. No entanto, eu já convidei um poderoso companheiro discípulo sênior para vir aqui. Este meu discípulo é o discípulo mais talentoso e mais poderoso que meu mestre tem, e ele estará aqui em poucos dias, disse o príncipe Fairenton. Fei viu uma expressão esperançosa no rosto de Fairenton quando ele disse isso, e ele soube que esse príncipe admirava seu companheiro discípulo sênior. O companheiro discípulo sênior deste famoso príncipe de Jax é tão poderoso. Até mesmo Fairenton o admira. Esse discípulo sênior ainda está no nível estelar ou ele já é uma elite de classe Lua? Fei pensou. No modo bárbaro, Fei já era invencível no reino da estrela. Ele realmente queria conhecer esse gênio guerreiro que Fairenton estava falando. Ele esperava que através da batalha com um guerreiro genial, ele seria capaz de obter a inspiração e romper o limiar para se tornar uma elite de classe Lua. Depois de mais algumas conversas, os generais deixaram a tenda. Esse rei de Chambord certamente é uma pessoa talentosa. Se ele estiver disposto a se tornar parte de Jax, estou disposto a lhe dar o status de príncipe. Depois que ele guardou a carta, o príncipe Fairenton de repente suspirou como se pensasse em alguma coisa enquanto olhava para a tenda vazia. Fei ficou surpreso ao ouvir isso. Ele não esperava que o príncipe arrogante de Jax tivesse uma boa impressão dele. Fairenton ainda não descobriu a existência de Fei. Após cerca de 5 minutos, ele colocou uma capa e começou a patrulhar o acampamento com alguns guardas com ele no frio. Colocando suas posições opostas de lado, Fei apreciou muito o caráter desse príncipe. Pelo menos em relação ao profissionalismo e valorização da vida dos soldados, esse príncipe frio e arrogante demonstrou o temperamento e o comportamento de um bom líder. Depois de ver que o príncipe Fairenton e seus guardas desapareceram ao longe, Fei entrou sorrateiramente na tenda. Estava quieto dentro da tenda. Fei encontrou a carta com facilidade e a leu atentamente. Ele confirmou que alguém dentro da cidade das duas bandeiras escreveu esta carta. Os eventos foram gravados em tantos detalhes que Fei sentiu como ele estivesse revivendo o que aconteceu hoje. Fei já esperava que houvesse espiões de Jax e traidores de Zenith dentro da cidade das duas bandeiras. O que o surpreendeu foi que o status desse traidor era bastante alto. Era muito provável que este traidor esteve em pé ao redor da torre de vigia no portão oeste e tivesse testemunhado a execução dos líderes das 7 famílias nobres. Quem poderia ser? Um comandante das forças nativas. Ou um espinho assim dentro da cidade das duas bandeiras é problemático. Se ele ou ela tomar medidas e interromper a defesa da cidade das duas bandeiras em momentos críticos, isso afetaria toda a guerra. Fei pensou. Quem poderia ser? Fei pensou em todo mundo que estava na área e não encontrou ninguém suspeito. Eu preciso ir devagar. Se eu ficar ansioso, isso teria uma má influência no moral dos soldados. Depois de memorizar a fonte e o estilo de escrita da carta, Fei colocou a carta de volta ao local original e a selou usando o método original. Antes de o príncipe Fairenton voltar, Fei fez mais buscas na barraca. Ele rapidamente encontrou um mapa militar com muitos comentários e pequenas setas vermelhas sobre eles. Fei estudou um pouco e percebeu que as setas vermelhas mostravam vários caminhos e estradas no deserto que eram desconhecidos dos outros. Fei também encontrou mais 4 mapas como o primeiro. Todos esses mapas tinham caminhos diferentes com localizações diferentes,
Todos eles eram mapas militares importantes para usos estratégicos. Fei observou cuidadosamente os mapas e memorizou tudo nesses mapas. O rei tinha uma boa memória para começar, e a habilidade milagrosa aprende reforçou essa habilidade e permitiu que ele tivesse uma memória fotográfica. Portanto, embora houvesse muita informação sobre os mapas, não era uma tarefa pesada para Fei memorizar todos eles. Depois disso, ele encontrou muitos documentos militares na mesa que Príncipe Firenton usou. Usando sua memória insana, ele simplesmente memorizou tudo nesses documentos sem entendê-los completamente. Ele não teve tempo para desacelerar e compreender tudo. Quando ele colocou tudo de volta aos seus lugares originais e se certificou de que ninguém pudesse ver a diferença, os passos soaram. Fei podia sentir a energia de 8 estrelas do Príncipe Firenton, era como uma fogueira brilhante à noite. Depois que Fei checou e se certificou de que ninguém poderia dizer que alguém estava aqui, ele usou o manto das sombras, e desapareceu na frente dos guardas. O Príncipe Firenton voltou para sua tenda e não descobriu nada de estranho. Fei não deixou o acampamento de Jacques depois que ele saiu da barraca de Firenton. Depois que ele procurou um pouco mais, ele encontrou os estoques que continham suprimentos de comida para esses soldados de Jacques. Atrás de uma colina de areia, onde o vento era mais fraco, havia 1 tonelada de suprimentos de alimentos armazenados em várias grandes tendas. Essas tendas eram protegidas por armadilhas invisíveis, e também eram guardadas por muitos soldados de elite. Além disso, havia 50 guerreiros de nível de estrela entre o nível de 2 estrelas e 3 estrelas patrulhando a área. Depois de alguns testes cuidadosos, Fei descobriu que havia vários guerreiros no nível de 4 estrelas e 5 estrelas se escondendo no escuro. Ficou claro que os suprimentos de comida eram cruciais. Isso fazia sentido. Comida e água eram os recursos mais críticos no deserto, e eles eram mais importantes em uma guerra no deserto. As pessoas de Jacques sabiam como encontrar fontes de água. A Fei já havia visto mais de 1 dúzia de poços de água que se conectavam à água do subsolo a 100 metros de profundidade. Todos sabiam que havia água subterrânea perto da cidade das Duas Bandeiras. O imperador Yassin usou o punho do dragão para criar poços para as pessoas na cidade das Duas Bandeiras, e esta história era bem conhecida na região. Embora não fosse difícil encontrar água, os suprimentos de comida tinham que ser transportados em terra. No modo assassino, Fei contornou facilmente os guerreiros de 2 e 3 estrelas que estavam patrulhando a área, e ele se esquivou das armadilhas mágicas como um profissional. Depois que ele entrou em uma instalação de armazenamento, as habilidades do personagem assassino foram completamente demonstradas. Em apenas alguns segundos, Fei assassinou 4 guerreiros de 4 estrelas que estavam escondidos no escuro. Quando ele estava tentando assassinar esse guerreiro de 5 estrelas, ele encontrou alguns problemas. Quando Fei tentou cortar a garganta daquele guerreiro de 5 estrelas, o guerreiro fez um ruído abafado para avisar os outros. Foi uma sorte que o vento soprasse rápido, e o assobio do vento cobriu esse ruído abafado. Os soldados de elite patrulheiros não o ouviram. Fei decidiu destruir esses suprimentos de comida. Ele era capaz de usar a habilidade veneno do personagem assassino para envenenar esses suprimentos de comida. O veneno criado por essa habilidade era mortal. Esse veneno era inodoro e incolor, e uma gota dele era suficiente para matar mais de 100 inimigos. Somente guerreiros acima de 3 estrelas poderiam sobreviver a esse veneno. No entanto, Fei hesitou em envenenar mais de dezenas de milhares de soldados de Jacques. Ele não era uma pessoa que mostrasse bondade para com os inimigos, mas envenenar os inimigos em segredo era cruel e cruel demais. Afinal, Fei era apenas um estudante universitário em sua vida anterior e não era uma pessoa cruel que faria qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Ele naturalmente não gostaria de envenenar 1 tonelada de pessoas. Depois que ele pensou um pouco, ele decidiu agir como um santo, e não envenenar os inimigos. Ele iria usar fogo para queimar esses suprimentos de comida. Se os soldados de Jacques não tivessem comida para comer, teriam que recuar.
Esse era o melhor resultado que Fei poderia desejar, claro, era apenas um desejo. Depois que ele colocou a máscara de diabo, mudou para o modo de feiticeiro e disparou sua primeira bola de fogo. Um rugido furioso soou na tenda do príncipe Fairenton. Em seguida, Fairenton saiu correndo da sua tenda e correu para esse local. Ele me viu. Fei ficou surpreso, mas ele não parou de atirar bolas de fogo. Pare! Quem é você? Soldados! Venha! Apaguem o fogo! O grito alto do arrogante príncipe Fairenton ressoou no campo, e ele socou com força. Aquela energia do punho foi muito impressionante, criou uma série de trovões e ventos. As tendas dentro do acampamento balançaram violentamente e fizeram ainda mais barulho como resultado disso. No entanto, Fei se esquivou facilmente desse ataque. Nesta situação, ele não queria brigar com esse príncipe. Em vez disso, ele desempenhou o papel de um incendiário ainda mais e disparou mais de 30 bolas de fogo. Como os beijos do diabo, essas bolas de fogo acenderam instantaneamente os suprimentos de comida, e o fogo rapidamente se espalhou ao redor dos depósitos. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 402. Você não vai me matar. Quem é você? Merda. Pare. Eu vou matar você. Depois de ver que o suprimento de comida estava sendo queimado, o príncipe Fairenton gritou com raiva enquanto uma raiva ardente apareceu em seus olhos. No deserto, a comida era mais preciosa do que o ouro. Era correto dizer que a linha de vida dos 60.000 soldados de Jax estava sendo destruída por esse mago maligno que estava atirando bolas de fogo de forma imprudente. O príncipe estava realmente louco. No entanto, Fei ainda não lutou contra o príncipe. Enquanto ele evitou os ataques deste príncipe, ele continuou a incendiar a comida. O ar estava bastante seco no deserto, e os suprimentos de comida nos depósitos também estavam secos, depois que eles foram mantidos lá por 3 dias. Eles eram facilmente inflamáveis, eles seriam queimados usando fogos normais e ainda mais com fogo mágico que era muito mais quente. Mesmo que alguns dos magos do lado de Jax se preparassem para conjurar magias elementares de água, o poder desses feitiços foi enfraquecido, já que não havia muitos elementos mágicos de água na área. Fei riu e começou a correr pelos armazéns. Então, algo incomum aconteceu, fogo apareceria ao quer que Fei fosse. Como se ele fosse um demônio que caminhava à noite, até a areia sob seus pés queimaria vigorosamente. Esta era a habilidade do personagem feiticeiro Chama. Essa habilidade deixaria uma barreira de fogo nos passos de Fei, e todos os inimigos poderiam ser queimados até as cinzas. Nesse meio tempo, Fei também usou a nova habilidade Hidra que ele acabou de aprender. Depois que ele apontou para uma pilha de suprimentos de comida com sua varinha, o chão se abriu, e uma besta de várias cabeças que pareciam cobras apareceu. Ela tinha 3 metros de altura, e era feito de elementos mágicos puros de fogo. Este monstro parecia malvado e suas bocas se abriram e cuspiam fogo regularmente. Esse fogo era suficiente para matar um guerreiro de uma estrela. O vento soprando ajudou o fogo a queimar ainda mais. Logo, os suprimentos de comida para os 60.000 soldados de Jax que durariam pelos próximos 3 dias foram todos envolvidos pelas chamas, e ruídos crepitantes soaram quando parte da comida, como o milho, estourou. A inteligência superior de Fairenton foi mostrada neste momento. Depois que ele se forçou a se acalmar, ele pensou sobre a situação e percebeu que, embora eles não tivessem água, havia muita areia ao redor, e a areia poderia extinguir incêndios também. Droga! Pare de procurar por água. Use areia. Use a areia para apagar o fogo. Rapidamente. Todos os magos. Use feitiços elementares e mova a areia para cima da comida. Enquanto Fairenton perseguia Fei, ele ordenou ansiosamente os soldados e magos.
Depois de ouvir o comando, os soldados e magos que estavam em pânico ficaram um pouco mais organizados e começaram a usar a areia. Sob o trabalho de dezenas de milhares de soldados, os incêndios finalmente foram controlados. Fei riu e rapidamente saiu do acampamento de Jax. Ele não voltou e colocou mais fogo. Parecia que os suprimentos de comida que foram salvos mal podiam durar um dia para os 60.000 soldados, e seu objetivo foi alcançado. Fugir. Onde você está indo? O príncipe Firenton perseguia Fei com raiva. Eu vou matar você! Ele gritou. Tanto Fei quanto Firenton eram rápidos e rapidamente desapareceram na noite. Os guerreiros de Jax queriam persegui-los para proteger seu príncipe, mas eles não conseguiam alcançá-los. Fei não foi para a cidade das duas bandeiras. Ele escolheu ir mais fundo no deserto. Depois que ele conheceu melhor esse príncipe esta noite, ele decidiu atrair esse príncipe para o deserto e ter uma boa conversa. Quanto mais profundo no deserto a pessoa estava, mais frio era. A resistência de Fei não era tão boa no modo feiticeiro, e ele não gostou de correr neste modo. Já que as feiticeiras em Diablo Wold não conseguiam lançar feitiços que pudessem fazê-las voar, Fei não era tão rápido se ele fosse comparado ao príncipe Firenton que estava perseguindo ele como um louco. Com o passar do tempo, Firenton chegou mais e mais perto. O príncipe estava sendo envolvido por sua chama vermelha de energia guerreira, e ele estava em seu estado máximo enquanto repetidamente gritava para se fortalecer. Fei pensou em algo e mudou rapidamente para o modo assassino. Como uma sombra, ele desapareceu instantaneamente. Bum! Muita força se espalhou pelos arredores quando Firenton pousou em uma colina de areia. Com sua guarda levantada, ele olhou em volta e observou. Onde ele foi? Estranho. Ele estava aqui há pouco. Como ele desapareceu? Eu não posso nem sentir sua aura. Será que ele sabe voar? Os olhos do príncipe arrogante pareciam vermelhos enquanto o luar brilhava sobre ele, e a energia guerreira vermelha se espalhava como ondas. Com a força de 8 estrelas, um guerreiro era capaz de usar sua energia guerreira para sentir a localização dos inimigos por perto. Enquanto os inimigos não fossem muito mais poderosos e não tivessem técnicas exclusivas de furtividade, suas localizações seriam reveladas. Contudo, eu não sinto nada, nem mesmo um traço. Parece que ele está se transformando no ar. Firenton ficou chocado. Ele detectou o poder daquele mago elementar de fogo no acampamento, e ele sabia que o mago era menos poderoso que ele. Como ele pode evitar ser detectado por mim agora? Ele pensou. Ei, você está procurando por mim? Uma voz alta e clara soou atrás dele. O príncipe ficou ainda mais chocado. Alguém se escondeu atrás de mim e eu nem percebi. Como um guerreiro talentoso, seu instinto dizia para ele não se virar imediatamente. Como uma flecha, ele imediatamente se afastou por 20 metros. Quando ele ganhou uma distância segura, ele reajustou sua mentalidade e desencadeou sua energia guerreira de 8 estrelas. Depois que sua energia guerreira passou por mais de 80 canais de energia dentro de seu corpo e criou um barulho parecido com um tsunami, ele se virou com cuidado. Foi uma sorte que esse inimigo não quis atacá-lo. Firenton viu a pessoa que falou com ele de pé em uma colina de areia não muito longe. Depois que ele viu o rosto dessa pessoa, ficou mais surpreso que zangado. A raiva que estava queimando dentro dele desapareceu instantaneamente como se nunca estivesse ali. Ele abaixou a guarda como se não estivesse preocupado em ser prejudicado por essa pessoa, e perguntou depois de um momento de silêncio: Rei Alexander de Chambord. É você? Você mandou aquele mago me atrair aqui. Quem é ele? Ele é um dos meus subordinados, Fei, que mudou para o modo bárbaro, deu de ombros e riu. Então, ele perguntou com um tom estranho: Sua Alteza, parece que você não está preocupado. Você tem confiança que pode escapar? Ou você tem certeza que eu não vou te matar?
Você não vai me matar, Firenton respondeu com confiança. Ele até puxou de volta sua energia guerreira e se acalmou. Com uma expressão aliviada, ele continuou: Você não está preparado para lidar com a vingança do Império Jax depois de me matar, pelo menos ainda não. Esse raciocínio é lixo. Os dois impérios declararam guerra uns contra os outros. Nós estivemos lutando o dia todo, por que eu teria medo da vingança? Fei disse enquanto caminhava devagar pelo monte de areia e se aproximava desse príncipe. Zenith ainda não está pronto para a guerra, respondeu Firenton. Ele já havia se acalmado completamente. Um sorriso apareceu em seu rosto enquanto ele continuava. Alexander, talvez pudéssemos conversar um pouco mais. Então, ele fez algo que até surpreendeu Fei. Ele tirou um tapete de seu espaço de armazenamento que foi feito a partir da pele de um tigre de areia e colocou-o no chão. Depois que ele sentou e usou sua energia de guerreiro para bloquear o vento, ele apontou para Fei e o convidou para sentar. Você não estava tentando me matar. Fei riu. Ele percebeu que esse príncipe era um personagem interessante. Eu cortaria a garganta de qualquer outra pessoa, mas não posso fazer muito contra você. Eu não posso te derrotar e te matar. Firenton deu de ombros e suspirou. Raciocínio perfeito, riu Fei. Firenton apontou para o tapete e continuou. Esta é uma oportunidade rara. Talvez possamos ter uma boa conversa. Jax não está pronto para a guerra também, nós dois precisamos de mais tempo. Sua Majestade, você tem medo de sentar e conversar com alguém que é mais fraco que você? Haha. Eu tenho que admitir que o seu esforço de trabalho funcionou, Fei riu quando ele se aproximou e se sentou a 2 metros de distância deste príncipe. Ele esfregou a superfície do tapete e de alguma forma pensou na famosa história de Aladim e seu tapete mágico. Ele suspirou, um tapete de tigre de areia tão bonito, tão bom quanto um pedaço de terra bem fertilizada. Sua Alteza, já que ambos os impérios não estão prontos para a guerra, por que ambos os imperadores declararam guerra um contra o outro? Será que suas cabeças foram chutadas por um porco e não estão pensando direito? Firenton sentiu-se um pouco sem palavras. Ele não esperava que esse poderoso rei falasse sobre os dois imperadores de maneira tão direta. Depois de um momento de silêncio, ele disse: Neste mundo onde matar e roubar são práticas comuns, nenhuma guerra lhe daria tempo suficiente para se preparar. Embora o Império Jax estivesse se preparando para essa guerra nos últimos 26 anos, o Império Spartax e o Império Endoven estão mais ansiosos do que nós. Foi por isso que aconteceu a Batalha dos Santos Marciais em São Petersburgo. Ouvi dizer que o santo marcial Krasik já morreu, então a guerra é certa. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 403. Por lealdade a Zenith. O Império de Spartax e o Império de Endoven estão mais ansiosos porque seus imperadores são ainda mais estúpidos do que o imperador de Jax, respondeu Fei quando de repente ficou com uma intenção assassina depois de ouvir o nome de Krasik. Ele teve que se segurar para não atacar este príncipe de Jax. O vento noturno era feroz como lâminas, e as areias eram todas sopradas para o céu. Depois de pensar no propósito desta reunião, Fei guardou as emoções negativas em sua mente. Quando ele olhou para a lua no céu, ele pegou uma garrafa de licor, 2 xícaras e alguns petiscos delicados e os colocou no tapete. Ele se serviu de uma xícara de licor. Depois que ele tomou um gole e limpou sua boca, ele continuou a conversa. Eu ouvi dos poetas viajantes no caminho para cá que o imperador Fuji é um governante sábio, ambicioso e perspicaz. Eu estava me perguntando por que esse imperador que havia suportado tudo nos últimos 26 anos perderia sua paciência agora, mas isso explica tudo. Seus aliados não querem mais esperar. Porra, não devemos ter medo de inimigos divinos, em vez disso, devemos ter medo de aliados parecidos com os porcos. A última parte da sua sentença é bem verdadeira. De acordo com o nosso plano, esta guerra deveria começar daqui a um ano.
Firenton não sentiu o espírito assassino inicial de Fei, e ele não se conteve. Depois que ele se serviu de um copo de licor e bebeu, ele elogiou: este licor é feito para a família real de Zenith. Droga! Apenas a rica terra de Zenith poderia criar essas bebidas divinas. O Império Jax é principalmente deserto, e só pode enterrar cadáveres e ossos e trazer morte e desastres. O ciúme da Terra Rica sempre foi a origem das guerras neste continente. Eu entendo o Império Jax, todos querem viver em um ambiente confortável com recursos abundantes. Fei pensou na citação de um famoso ditador na Terra e suspirou: portanto, mesmo que Zenith não tivesse conquistado Jax há 26 anos, esta guerra ainda ocorreria, certo? Firenton assentiu e concordou. Depois disso, ele pegou um pedaço de sobremesa e comeu, ele até lambeu os flocos de sobremesa dos lábios. A atmosfera era um pouco estranha. Firenton não estava se comportando como o príncipe de Jax, que atualmente era inimigo de Fei, e Fei não estava agindo como um comandante-chefe que estava enfrentando seu inimigo. Parecia que eles eram dois amigos que estavam discutindo como pegar garotas. Se mais alguém estivesse vendo isso, eles teriam pensado que esses dois homens estavam tramando um plano maligno juntos. Na verdade, Fei estava planejando fazer isso. Este rei riu e casualmente sugeriu: veja, já que o imperador Fuji também não quer começar a guerra tão cedo, o Zenith está uma bagunça, e eu não quero lutar essa guerra. Que tal pararmos esta guerra por agora e voltar aqui em um ano? Sua Majestade, você deve estar brincando, Firenton respondeu enquanto ele olhava para os olhos de Fei. No entanto, ele viu a sinceridade e sentiu como se o rei não estivesse brincando. Depois de alguns pensamentos, ele balançou a cabeça e disse: isso é impossível. Você e eu não temos voz em como esta guerra vai continuar. Por que você tem que estragar o momento? Fei disse enquanto ele enrolava seus lábios. Ele tirou a garrafa de licor da mão de Firenton e serviu-se de uma xícara. O rei era um ótimo ator. Ele imediatamente colocou uma expressão ameaçadora e disse: eu sou muito mais poderoso que você. Eu posso bater em você e te deixar meio morto e capturar você. Então, os soldados de Jax teriam medo de atacar a cidade das duas bandeiras. Se eles se atreverem a continuar o cerco, eu vou cortar um pedaço de você e envia para eles. Firenton sabia que ele não poderia se defender contra esse homem, mas ele não estava com medo também. Com uma expressão impotente no rosto, ele respondeu: Você tem ideias estranhas, mas esse método não vai funcionar. Depois que ele bebeu mais licor, ele continuou: você pensa assim porque nunca conheceu o Imperador Fuji, você só o conhece através das histórias. Na realidade, ele é um imperador cruel e sábio, ele não desistirá do plano que ele preparou nos últimos 26 anos por um de seus filhos. Ele não aceita esse tipo de ameaça, e eu sou apenas um dos 136 filhos que ele tem, ele não se importa muito comigo de qualquer maneira. Você tem alguns bons pontos. Fei se serviu de mais bebida e disse: desde que eu não posso capturar você e ameaçar Jax, que tal eu simplesmente matar você? Sem você, todos esses soldados de Jax não serão organizados. Antes do seu reforço chegar, eu posso facilmente acabar com esses soldados. Embora eu seja apenas um dos 136 filhos do Imperador Fuji, eu não sou tão insignificante. Além disso, meu mestre é alguém que até meu pai, o Imperador Fuji, não quer ofender. Portanto, se você me matar, você estaria em apuros como cutucar o ninho de vespas. Até lá, não apenas a cidade das duas bandeiras, mas também a cidade de Chambord, também serão aniquilados por vingança. Alexander, você é um personagem astuto. Tenho certeza de que você já conhece meu status e quem é meu mestre. Você não vai me matar caso contrário, você já teria feito isso durante o dia. Sim. Você é como a bunda de um dragão, ninguém se atreve a tocar em você. Fei respondeu com uma postura. Depois que ele olhou para a lua que parecia um pouco assassina, ele olhou para esse príncipe sorridente de Jax e exclamou: você está certo.
Eu fiz minha pesquisa antes de vir para a cidade das duas bandeiras, e eu sei tudo sobre você, incluindo seu poderoso mestre e seus poderosos companheiros discípulos sêniores e júniors. Muito ruim para mim, eu acho. Se eu acionasse o Imperador Fuji e seu mestre, Zenith poderia suportar as consequências, mas Shambod não conseguiria. Ha 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 ha. Parece que você não é tão fiel à família real de Zenith depois de tudo. Muitos de meus generais acham que você é muito leal ao Zenith e estão todos errados. Caso contrário, você não deixaria essa oportunidade escapar. Mesmo que sua Shambod seja destruída, você ainda deve arriscar e destruir os 60.000 soldados de Jax aqui se você colocar o interesse de Zenith em primeiro lugar. Ha ha ha. Embora você tenha azar de ter me encontrado, eu tenho a sorte de te encontrar. Se eu encontrasse um lunático louco que é 100% leal a Zenith, eu já teria morrido. Fyrenton se sentiu muito bem depois que ele disse isso. Ele não era tão forte quanto Fei, e ele perdeu na batalha hoje, enquanto dezenas de milhares de pessoas assistiam. No entanto, ele sentiu que todas as emoções negativas que ele teve como resultado do que aconteceu hoje tudo desapareceu depois que ele disse o que estava em sua mente. Ah, Alteza, eu tenho que te lembrar de não me provocar. Eu não sou bom em controlar minhas emoções, e posso fazer algo que não é lógico quando fico bravo. Fei estava um pouco bravo com Fyrenton por declarar todos esses fatos, mas de repente ele pensou em alguma coisa e riu, haha. Os suprimentos de comida de seus 60.000 soldados foram todos queimados por mim. Se você não se retirar, seus guerreiros morrerão de fome. Uma expressão estranha apareceu no rosto de Fyrenton, e essa expressão se transformou em raiva rapidamente. O suprimento de comida era muito precioso para o povo de Jax, e essas provisões de comida que os soldados haviam acumulado eram todas do trabalho duro de seu povo. Um grão de arroz era mais valioso do que o pedaço de ouro do mesmo tamanho no deserto, então queimar tanta comida era como esfaquear o príncipe em seu peito e torcer a lâmina. Ah! Já é bem tarde, se continuarmos a conversar, nossos generais e comandantes podem surtar. Além disso, não temos muito em comum. Fei se levantou e esticou as costas. Ele colocou o restante da bebida de volta em seu espaço de armazenamento e sugeriu: não situe a cidade nos próximos dias. Caso contrário, posso fazer mais coisas ruins em seu acampamento, como envenenar sua fonte de água. O rosto de Fyrenton mudou de cor. No entanto, depois de pensar um pouco, ele riu: a cidade das duas bandeiras e minha tropa compartilham o mesmo lençol freático. Se nossa água for envenenada, seu povo também será envenenado. Haha! Da fac! Fei gritou algo que Fyrenton não entendeu. LK, deixei a expressão no original da fac, que já apareceu antes e outros personagens da história entenderam. Meu palpite que talvez ele não tenha entendido por ser de outro império. Fei se sentiu exausto e cansado quando estava em São Petersburgo, mas se sentiu muito relaxado e casual ao conversar com esse príncipe inimigo por algum motivo. Ele respondeu ao príncipe: não se preocupe, eu peguei o antídoto. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 404. Capacete assassino de Fei. Embora Fei tivesse os antídotos, ele não podia envenenar o lençol freático. A maior parte das águas subterrâneas da região estava conectada e ele poderia envenenar civis dos dois lados. No entanto, havia um lado positivo. Isso significava que os soldados de Jax não podiam usar a mesma tática contra a cidade das duas bandeiras. Caso contrário, eles poderiam ter facilmente envenenado a fonte de água na cidade das duas bandeiras com todos os seus espiões e os traidores de Zenith que eles tinham. Alexander, poderíamos nos tornar amigos se não houver essa guerra. Fyrenton guardou o tapete e suspirou. Isso é sem sentido agora.
Como a guerra já começou, eu não acho que seja impossível, respondeu Fei. Depois de um tempo, ele acrescentou, mas você é um personagem interessante. Se você quer ser meu amigo, pode convencer o Imperador Fuji. Se esta guerra acabar, essa possibilidade poderá se abrir. Impossível, Fairenton balançou a cabeça. Quando uma expressão indefesa apareceu em seu rosto, ele continuou a tentar convencer Fei. No entanto, tenho que recomendar que você se junte ao Império Jax. Se você estiver disposto a fazer isso, tenho certeza de que o Imperador Fuji estaria disposto a lhe dar o honroso título de Duque. A essa altura, você estará no topo da hierarquia de poder em Jax, Chambord será poupado dessa guerra e ainda poderemos ser amigos. Fei balançou a cabeça. Nesse momento, ele repentinamente pensou na cena em que aquela figura magra se transformou em pós cinzas no pico de montanha Santo Marcial e cobriu o território de Zenith. Essa cena apareceu nos sonhos do rei inúmeras vezes, como se já tivesse se gravado na alma do rei. Na minha vida, nunca me juntaria ao Império Jax. Não importa o tipo de perigo que estou enfrentando. Portanto, só podemos ser inimigos. Você deveria parar de tentar me convencer, caso contrário, tenho medo de perder o controle e matar você. Fei olhou friamente para o príncipe ao dizer isso. O corpo de Fairenton estremeceu levemente. Ele podia sentir a sinceridade nas palavras do rei de Chambord, ele sabia que esse rei estava sendo 100% verdadeiro. Parece que eu toquei em um de seus assuntos tabus. Se eu disser mais alguma coisa sobre esse assunto, ele pode me matar, ele pensou. Eu prometi a um amigo que protegerei a terra que suas cinzas cobriram. Se alguém quiser causar o caos nesta terra, ele deve estar preparado para sangrar até a morte. Fei se sentiu genuinamente heróico dizendo isso para Fairenton. Naquele momento, ele sentiu como se todas as preocupações e obstáculos em seu caminho tivessem desaparecido, e ele pudesse se agarrar a qualquer coisa se quisesse. Eu acho que nós dois somos loucos por conversar um com o outro por tanto tempo. Últimas duas coisas. Primeiro, já que ambos temos dificuldades, que tal concordar em não lutar nos próximos 3 dias? Você pode preparar sua comida e eu treinarei meus soldados. Fairenton pensou sobre isso e assentiu, ok. E o segundo assunto? Ele perguntou. Fei riu e respondeu, desde que você concordou com minha primeira recomendação, a segunda questão é trivial. Se você não fizer nada que me deixa louco, eu ainda posso poupar sua vida da próxima vez que eu te ver. Depois que ele disse isso, Fei mudou para o modo assassino e desapareceu como um traço de fumaça. Fairenton olhou para a direção de onde Fei desapareceu e não acabou dizendo o que estava em sua mente. Ele suspirou, balançou a cabeça e correu de volta para o acampamento de Jax. Quando Fei retornou à cidade das duas bandeiras, o acampamento de Jax já havia se acalmado. Não se preocupe com os inimigos. Passe o meu pedido. Diga aos soldados para descansarem bem e patrulharem as muralhas de defesa amanhã, depois que ele mandou pessoas como Shevchenko e Ribre, que estavam ansiosas para relatar a ele. Fei disse aos 4 homens fortes Pierce, Drogba, Uep e Canot, que agora eram seus guardas, preciso descansar por algumas horas. Vocês guardam a torre de vigia e não deixam ninguém entrar. Como você desejar. Os 4 homens fortes saíram da torre de vigia e guardaram a área com cuidado. No modo assassino, Fei colocou algumas armadilhas mágicas que não eram muito poderosas na torre de vigia, apenas no caso de algumas pessoas correram descuidadamente. Então, ele mudou para o modo bárbaro e entrou no Diablo Wood. Fei tinha que aumentar sua força imediatamente. Era meio-dia no Diablo Wood e estava chuvoso, tudo parecia escuro e sombrio. Fei não entrou no acampamento dos trapaceiros. Em vez disso, ele encontrou Helena, e os dois entraram no quinto mapa Arrogata. Depois que Fei aceitou a terceira missão Prisão de Gelo, Fei e Helena foram até o local desta missão o Rio Congelado através do portal em Arrogata. Essa missão pedia para Fei para salvar uma jovem alquimista chamada Ania,
e todos na cidade suspeitavam que o último ancião chamado Nilata estava envolvido. A passagem para o rio congelado é muito estreita, por isso temos que ter cuidado. Se ficarmos sobrecarregados pelos demônios e monstros, poderemos morrer. Com suas duas espadas em mãos, Fei disse para Helena quando eles entraram na passagem cristalina. Helena assentiu. Passagem cristalina era um leito de rio seco que agora estava completamente congelado. Gelo e geado estavam por toda a parte, e foi assim que ele ganhou o nome. Estava muito escuro e frio aqui, e o caminho era cheio de voltas como um labirinto interminável. Havia 1 tonelada de monstros aqui, e eles eram bem poderosos. Embora eles tivessem alto dano e defesa, eles não representavam nenhuma ameaça para Fei e Helena. Aos olhos de Fei, esses monstros eram bons pontos de experiência. Ele estava enfrentando muita pressão no mundo real, e ele tinha que aumentar sua força para proteger aqueles que amava. Portanto, ele estava se concentrando no personagem bárbaro. Este personagem estava a apenas 11 níveis do nível máximo 99 no modo normal. Fei suspeitou que ele se tornaria uma elite de classe lua depois disso. A passagem cristalina era longa e Fei não conseguia ver o final. Enquanto Fei e Helena matavam os monstros que saltavam neles, eles procuravam os traços que foram deixados por Ania. Havia sangue e ossos por toda a parte, e Fei e Helena às vezes via guerreiros bárbaros que foram torturados até a morte em postes de madeira. Um cheiro podre de morte preenchia a área. Finalmente, eles encontraram a jovem alquimista Ania, que ficou presa no gelo do rio congelado. Havia muitos monstros por perto, e eles correram para Fei e Helena como uma inundação. Rugidos e gritos encheram seus ouvidos, e Effia teve que recuar lentamente e arrastar esses monstros para a passagem para proteger Helena, que era muito mais fraca. Depois que eles cuidaram dos monstros, eles voltaram para Nia e conversaram com ela. Os demônios controlaram Nilata e fiquei congelado pelo feitiço dele. Você precisa voltar para a Rogata e pegar a poção especial de degelo de Mala para me libertar, disse Ania. Tudo isso era o mesmo que aconteceu no jogo, e Ania não foi diferente de outros personagens NPC. Fei teve que usar o pergaminho do portal da cidade, pegar a poção de descongelamento especial e libertá-la. Essa missão levou Fei 2 horas e Fei agora era um bárbaro de nível 90 depois que ele completou essa missão. Helena era agora uma arqueira nível 79, e sua linhagem paladina estava agora no nível 30. Depois que a missão foi completada, Fei recebeu 2 recompensas. A primeira recompensa foi um precioso pergaminho de mala. Este pergaminho poderia adicionar permanentemente 10% a todas as propriedades de resistência de Fei. Usar este pergaminho era muito mais eficaz em relação ao aumento de nível e obtenção de itens melhores. A segunda recompensa que ele recebeu foi um capacete. Ania deu a ele, e ele o nomeou o capacete assassino de Fei e fez Murderous Helmet. Depois que ele deu uma olhada melhor nesse item, percebeu que não era ruim. Tinha uma defesa de 100, mais 2 para todas as resistências e continha uma magia especial chamada Estrela de Gelo, que lançaria sozinha 50% do tempo quando este capacete fosse atacado. Além disso, tinha uma durabilidade de 66, e exigia um nível de 88. Como um item de elite de nível 8, era muito melhor do que o capacete que Fei tinha. Este foi o primeiro item elite nível 8 que Fei ganhou. O capacete assassino de Fei parecia luxuoso, como o crânio de um deus, emitia uma luz dourada. Quando Fei colocou este capacete, parecia muito confortável e muito leve. Além disso, tinha uma máscara anexada. Quando Fei apertou um pequeno botão na lateral do capacete, uma máscara de cor cinza apareceu instantaneamente e cobriu o rosto. Esse capacete como um todo tinha uma ótima ventilação, e Fei não sentia como se fosse difícil respirar.
Ouro e cinza. Estas duas cores contrastantes adicionadas à presença deste capacete. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 405. Preciso de uma máscara. Haha. Nada mal, nada mal. Que surpresa! A recompensa por essa missão é satisfatória. Faye se sentiu muito bem depois de colocar o novo capacete fantástico. Alexander, eu também preciso de uma máscara. Helena, que sempre estava ao lado de Faye, de repente abriu a boca e falou. Ah! Uma máscara? Por quê? Faye ficou surpreso e sentiu-se curioso. Esta foi a primeira vez que Helena pediu-lhe alguma coisa. Eu só quero que você veja meu rosto, respondeu Helena diretamente. A resposta dela era exatamente igual a ela, simples, concisa e não precisava de mais nada para ser bonita. Faye ficou um pouco chocado. Ele não esperava essa resposta. Depois que ele pensou um pouco, ele percebeu que estava ignorando uma coisa. Helena era conhecida como Flor Solitária e ela era linda. Desde que ela cresceu lutando contra monstros em Diablo World, ela tinha uma valente aura ao seu redor. Uma garota como Helena seria considerada uma deusa no mundo real, e era normal que ela estivesse no centro das atenções. Durante a competição entre os reinos afiliados, Helena teve muitos fãs por causa de sua aura única e lindo visual. No entanto, desde que Helena cresceu em Diablo World, ela só teve contato com as poucas pessoas e era introvertida. Ela não gostava de falar com estranhos e ser encarada por eles. Ela estava acostumada a ficar sozinha, e ela só estava confortável em estar perto das pessoas com quem ela estava familiarizada. Estar no centro da atenção era algo que incomodava essa valquíria. Depois que ela viu a máscara no rosto de Faye, de repente ela percebeu que era uma boa solução. Quando o rei ouviu Helena dizer que ela só queria que ele visse seu rosto, ele sentiu uma sensação de realização, orgulho e amor. Numerosas emoções positivas correram para a cabeça de Faye, e ele segurou as pequenas mãos frias de Helena e sorriu. Tudo bem. Farei qualquer coisa para te fazer feliz, disse ele. Era raro conseguir itens como máscaras em Diablo World, e a maioria era feia, eles não se encaixam com a imagem de Helena. Faye tinha algumas máscaras que foram feitas por Charcy, a ferreira de seios grandes do acampamento dos trapaceiros. Essas máscaras eram feitas de núcleo de ferro negro e restos demoníacos e eram muito boas. No entanto, elas foram feitas para Faye esconder as identidades de seus outros personagens no mundo real, e elas não se encaixam no rosto de Helena. Faye de repente lembrou uma máscara preta simples e retro. Era muito simples, foi feito de um material preto desconhecido, sua forma era meio oval, e ele só tinha 3 buracos nele. Faye de repente lembrou que ele pegou essa máscara misteriosa depois que ele derrotou o chefe Andariel no acampamento dos trapaceiros. Essa máscara não tinha nome e Faye não conseguia ver suas propriedades. Foi muito diferente dos itens que Faye recebeu de outros monstros em Diablo World, e ele não sabia para que servia essa máscara. Ele acreditava que essa máscara era a máscara que Andariel usou depois que seu rosto foi destruído e antes dela se tornar um demônio, mas ele não conseguiu encontrar nenhuma evidência para confirmar essa hipótese. Helena, dê uma olhada nisso. Faye pegou essa máscara horrível e deu para Helena. Uma expressão curiosa apareceu no rosto de Helena. Ela não se importava com essa máscara preta de aparência feia, qualquer coisa de feia era como um tesouro precioso em seus olhos. Depois que ela olhou para ele um pouco, ela colocou em seu rosto alegremente sem hesitação. Hã? Essa máscara, dá-me uma sensação estranha. Quando Helena abriu a boca e quis dizer algo, algo estranho aconteceu. Assim que a máscara negra tocou o rosto de Helena, começou a se contorcer e se mover como se tivesse vida própria. Esse material preto estranho amoleceu e transformou de um pedaço seco de sólido em um líquido escuro. Ele fluiu no rosto branco de Helena e cobriu-o perfeitamente. Helena não pareceu sentir esse processo.
Depois de um tempo, esse líquido escuro começou a se solidificar, e uma máscara nova apareceu no rosto de Helena. Essa máscara manteve a aparência simples original e não continha muitos padrões e decorações. Mas agora, estava perfeitamente no rosto de Helena, como se essa máscara fosse personalizada para Helena, parecia outra camada da pele de Helena. Sinto que essa máscara é algo que perdi há muito tempo, eu me sinto ótimo em tê-la de volta. Helena cutucou seu rosto e disse, ela parecia um pouco confusa e alegre ao mesmo tempo. No geral, parecia que ela estava muito satisfeita em receber essa máscara. Agora, Fei finalmente viu uma linha de palavras que Helena não podia ver, mostrou o nome desta máscara, Bênção da Flor Solitária. No entanto, Fei só pôde ver seu nome e não suas propriedades. Eu sinto que posso controlar essa máscara, quando Helena disse, um fogo negro apareceu em seu rosto, e então a máscara inteira desapareceu como se nunca tivesse existido. Fei ficou tão chocado que sua boca se abriu subconscientemente. Obrigado, Alexander. Eu realmente gosto dessa máscara. Quando ela disse isso, Helena enrolou os braços em volta do pescoço de Fei e o beijou na bochecha. Depois disso, ela olhou para Fei com seus grandes olhos cheios de amor e gratidão. Asterisco, asterisco, asterisco. A próxima missão foi chamada Traição de Arrogata. O ancião Nilata traiu Arrogata e ele roubou a relíquia dos antigos. Esta foi uma notícia terrível para todos em Diablo Wold. Se Nilata se rendesse ao Lorde Demônio Baal, então Baal seria capaz de passar pelo Monte Arreá sem precisar derrotar os três poderosos guardiões bárbaros. A missão de Fei e Helena era parar Nilata. Essa missão levou mais 2 horas. No caminho, tanto Fei quanto Helena vestiram suas máscaras. O que deixou Fei com um pouco de ciúmes foi que a nova máscara de Helena poderia alterar sua forma como Helena desejava, e era mais chique do que o novo item de Fei. Depois que eles passaram por salões da angústia, salões da dor e salões do sofrimento, eles finalmente encontraram este ancião no templo de Nilata. Este ancião que traiu os bárbaros aprendeu explosão de cadáver, que era uma habilidade do necromante, mas ele ainda era fraco demais para Fei. Depois que Fei e Helena lutaram com esse chefe, eles rapidamente o mataram. No entanto, eles não encontraram a relíquia dos antigos. Fei antecipou esse resultado, pois sabia que Nilata já o havia dado a Baal. Isso não impediu Fei de receber as recompensas. Depois que eles voltaram para Arrogata, Fei encontrou Ania. Pena que a recompensa foi um pouco de lixo, Ania poderia ajudar Fei a colocar seu nome em um item. Fei não reivindicou este prêmio, ele viria a Nia depois que pudesse encontrar um item digno dessa recompensa. O personagem bárbaro de Fei ainda estava no nível 90, mas isso significava que Fei era praticamente o guerreiro mais forte no Reino Estrela. Se Fei não estivesse errado, seu personagem bárbaro era suficiente para lidar com um guerreiro de classe Lua de nível 1 baixo. Essa foi a coisa mais valiosa que Fei recebeu nas últimas 5 horas. Depois disso, Fei não continuou mais a matar monstros para subir de nível. Ele retornou ao acampamento dos trapaceiros, ouviu o relato sobre o resto de legião presas do lobo e de Helena e retornou à cidade Bandeiras Duplas. Asterisco, asterisco, asterisco. Era madrugada quando Fei retornou. Foi o momento mais sombrio do dia. Ele estava acostumado a dormir com sua noiva em seus braços durante esse tempo, e ele estava um pouco sem dormir enquanto estava sentado na fria torre de vigia no portão oeste. A verdade é que desde que ele veio a este mundo ele dormiu muito pouco todas as noites, ele dormiu menos de 4 horas todas as noites. Ele era o rei de Chambord durante o dia, e ele teve que usar todo o seu tempo para pensar em maneiras de ajudar Chambord a sobreviver neste continente que era governado pela lei da selva. Quando era noite, e todos ao seu redor adormeceram, ele teve que entrar no Diablo Wold para matar monstros e aumentar sua força. Foi uma sorte que ele tivesse força suficiente para manter esse estilo de vida depois que sua força aumentou. Se isso fosse na Terra, Fei estaria em uma condição terrível e se pareceria com um mendigo.
Embora ele só tenha dormido um pouco antes, as qualidades eram excelentes. Mas agora, seu cérebro estava mais desperto quando ele fechou os olhos. Mesmo sentindo-se um pouco cansado, não conseguiu dormir. Bem, como prometi, estarei postando um HTK por dia de hoje até domingo 3.